Olá, pessoal. Espero que todos vocês estejam bem. Na nossa conversa de hoje, vamos falar em testes de hipótese para comparação de parâmetros de duas populações. Uma pergunta muito frequente no nosso dia a dia, e por que não dizer até na ciência, é saber identificar se um método é melhor do que o outro. Então, por exemplo, será que esse método A aqui é melhor do que o método B, se eu quiser chamar a atenção dos alunos? Quando eu estou falando em dois métodos, os resultados que eu obtenho vão me acarretar em resultados de duas populações. Então, comparar esses resultados dentre duas populações, eu vou fazer a aplicação de técnicas estatísticas que vão me dar um suporte para rejeitar ou não rejeitar a hipótese de que os meus métodos são iguais entre si. Um exemplo muito clássico de comparação entre dois grupos são em experimentos do tipo controle e tratamento, em que deseja-se testar se houve um efeito após algum tratamento aplicado nos pacientes. Outros exemplos, se eu tenho dois grupos, um recebeu o ensino via EAD e o outro de forma presencial, será que o curso presencial é mais eficaz que o curso por meio de ensino à distância? Com base no desempenho dos meus dois grupos de alunos, eu consigo dar indícios de que o desempenho é igual, que o desempenho é semelhante em qualquer uma dessas abordagens, tanto EAD ou quanto presencialmente. Outro exemplo, eu quero comparar o efeito de duas rações, A e B, sobre o crescimento de algum animal. Aqui, por exemplo, eu trouxe de aves. Então, eu vou lá, pego os meus dois grupos de aves, alimento eles com as rações e após algum tempo depois, 5 semanas, verifico quais foram os ganhos de peso. E aí, com base nesses resultados, eu construo estatísticas, obtenho estatísticas que vão me dizer se o desempenho, os ganhos de peso dessas aves foram estatisticamente iguais ou diferentes. Então, vamos supor que a gente conheça duas populações e que as médias delas são iguais, assim como o desvio padrão também. Eu posso dizer que os desempenhos nas duas regiões são equivalentes só porque esses meus dois parâmetros são semelhantes para ambas populações? Por exemplo, e se essas minhas populações, a curva delas são representadas AB por essa gaussiana e a A por cada uma dessas minhas populações? Por isso, quando eu for comparar duas populações por meio de seus parâmetros, eu tenho que envolver antes disso algumas suposições sobre a forma dessas distribuições, para só depois então eu fazer o teste em cima dos parâmetros, médias, variâncias, proporções. Então lembrem-se sempre, precisamos especificar qual é a distribuição para depois conseguirmos então comparar de forma correta, ok? Aqui eu trago mais alguns exemplos para mostrar para vocês que não necessariamente conhecer alguma igualdade de parâmetros de duas populações significa que as minhas populações são iguais entre si. Ó, por exemplo, nessa letra A, nós temos que tanto as médias quanto os desvios padrões são iguais. Tá, até parece que as minhas duas populações elas são semelhantes entre si. Mas na letra B, eu tenho que as médias entre população A e população B são iguais, mas o desvio padrão não. Você vê que a forma dessas distribuições aqui são diferentes. Ou seja, só ter médias iguais, eu não posso assumir, eu não posso afirmar que as minhas populações, as distribuições delas são iguais. Na letra C eu tenho médias diferentes e desvio padrão igual. Ou seja, só ter desvio padrão igual também não me garante igualdade de populações. Muito menos se eu tiver médias diferentes e desvio padrão diferente, né? Bom, para comparar as minhas duas populações, eu preciso conhecer as distribuições das mesmas. A partir de aqui, na nossa conversa, nós vamos falar de testes de hipóteses que podem ser aplicados quando essas minhas populações possuem distribuição normal. Para eu verificar isso, eu posso aplicar um teste como o Gorov-Smirnov ou o teste Shapiro-Wilk, como nós já vimos aí anteriormente. Contudo, se essa suposição de normalidade for violada, se o meu teste me indicar rejeitar H0, outros testes devem ser realizados, como por exemplo testes não paramétricos e modelos lineares generalizados. Tem uma outra abordagem na estatística, a primeira, acaba sendo a primeira, a gente também tenta fazer alguma transformação na minha variável, para depois da minha variável transformada eu verificar se ela passou a ter uma distribuição normal. Caso eu também não consiga, através dessa minha variável transformada, obter a normalidade das minhas observações, eu parto para testes não paramétricos e modelos lineares generalizados. Bom, a nossa primeira abordagem então vai ser comparar duas populações com relação às suas médias. Para eu fazer essa comparação, eu tenho que começar verificando se
essas minhas variáveis estão ou não relacionadas entre si, se elas são provenientes de amostras independentes ou se são pareadas, a gente fala disso mais à frente. E eu também tenho que identificar se há alguma variabilidade associada que seja conhecida dessas minhas duas populações. Então, resumidamente, o que a gente tem que identificar? As minhas duas populações seguem distribuição normal? Sim ou não? Se ela não seguir distribuição normal, eu tenho essas duas opções de testes aqui que nós não vamos abordar na nossa conversa, ok? Então tá, vamos abordar só o caso que segue distribuição normal. Primeiramente, a gente tem que verificar então, dentre as duas perguntas que nós vimos anterior, se eu estou trabalhando com amostras dependentes ou independentes. Se eu estiver trabalhando com amostras dependentes e as minhas amostras têm distribuição normal, então eu estou caindo nesse meu teste T pareado, que a gente vai abordar como sendo um caso 1. Se eu estou trabalhando com amostras independentes e as minhas populações seguem distribuição normal, então eu vou me deparar com alguns possíveis testes, tá? O caso 2 vai ser quando a gente abordar que eu conheço as minhas variâncias populacionais, ou eu vou estar trabalhando com amostras grandes. Então, caso 2. Pode ser que estou com amostras independentes, populações têm distribuição normal, e eu tenha que cair em um teste T não pareado, em que eu preciso identificar se as minhas variâncias amostrais, que eu vou fazer a estimativa delas ali, se elas são homogêneas, aí eu caio aqui no meu caso 3A, ou não são homogêneas, caso 3B. Para identificar se essas variâncias amostrais são homogêneas ou heterogêneas, eu vou ter que aplicar um teste para comparação de variâncias. Nós vamos falar dele aí mais à frente também, ok?